Se você quer ganhar mais dinheiro com a sua empresa, esse vídeo aqui com certeza vai te ajudar. Meu nome é Felipe, eu sou consultor na WSC, então curte esse vídeo, compartilha com mais empresários que eu tenho certeza que a gente vai ajudar a sua empresa a ganhar mais dinheiro. Então basicamente, pessoal, quando eu estou falando de uma empresa, eu tenho que ter um controle financeiro que me leve a aumentar os meus lucros. E basicamente a gente tem três ferramentas básicas que todo empresário tem que saber utilizar na hora correta para ele ganhar mais dinheiro. Se você tem um CNPJ, se você é dono de uma pequena, média ou grande empresa, você tem que fazer essas análises de forma recorrente. Então vamos lá, eu vou explicar cada uma das ferramentas e no final eu vou te dar algumas dicas em como você aplica na prática. O lucro na empresa ele é construído basicamente em cima de três pilares. O primeiro pilar é o preço. Se eu consigo aumentar o meu preço de venda, automaticamente o lucro da minha empresa ele se torna maior. O segundo pilar que eu tenho é o volume de vendas. Se eu vendo o mesmo item para um número maior de pessoas, mesmo que eu não aumente o preço, mesmo que eu não aumente o meu custo, o meu lucro também se torna maior. E o terceiro pilar é o custo. Se eu reduzo o meu custo, automaticamente o lucro da minha empresa ele se torna maior. Então administrar a empresa é mais ou menos igual você pilotar um avião. Você tem as ferramentas ali na sua frente e conforme você mexe em cada uma dessas ferramentas, você aumenta a altitude ou diminui. Com lucro é a mesma coisa. Se eu conseguir mexer em cada uma dessas ferramentas em conjunto ou separado, a lucratividade da minha empresa ela aumenta ou ela diminui. Então vamos falar separadamente cada um desses pilares. O primeiro deles é o preço. Então a gente entende que se eu aumentei o meu preço de vendas, automaticamente o lucro da minha empresa vai se tornar maior. O que eu preciso entender também é que eu tenho uma concorrência. Então eu tenho um certo limite que eu consigo aumentar o preço sem que a minha venda caia. Isso é chamado de elasticidade do preço. Então todo empresário ele tem que testar a todo momento quanto que ele está cobrando do seu cliente. Você vai ver que alguns itens você consegue aumentar 50 centavos e o seu público ele vai continuar comprando a mesma quantidade. Se aumenta R$1, o seu público ele vai continuar comprando a mesma quantidade. Então você tem que ir esticando realmente esse preço do produto até você chegar num ponto que se aumentou R$1, o seu público ele reduziu a compra. Nesse ponto você entendeu até onde você consegue esticar o preço de venda do seu produto. Então você tem que fazer isso com todos os itens. Se você presta serviço, também é ideal que você faça isso para que você aumente a lucratividade. Então você vai fazer esses pequenos reajustes, sentir o seu público e se o público continuar comprando, você consegue esticar mais e ter uma lucratividade maior. Alguns itens, por exemplo, sal de cozinha. Se o sal de cozinha aumenta R$2, a pessoa continua comprando da maneira normal. Ele não vai cortar porque ele precisa desse item e como compra poucas vezes no mês, não faz diferença. Porém, outros itens que não são necessidades básicas, se tem um aumento muito pequeno no valor, você já para de comprar. Então o empresário tem que fazer esses testes dentro da sua própria empresa. Se você aumentou o preço e seu cliente não reclamou, quer dizer que o seu preço estava desatualizado. Então essa é a medida que você tem para mexer na primeira ferramenta. Segunda ferramenta que a gente tem volume de vendas. Então quando eu vendo o mesmo produto para mais pessoas, eu aumento ali a minha lucratividade. Eu faço isso elevando o ticket médio. Então cada cliente que entra na minha empresa, ele não pode comprar só um item, ele tem que comprar mais itens. Qual ferramenta que eu uso para fazer isso? Tem uma muito famosa que toda rede de fast food usa, é o chamado combo. Você não compra um item único, você junta vários itens que tem uma correlação e vende esse combo. Com isso, o que ele está fazendo? O mesmo cliente que às vezes ele ia comprar um hambúrguer, ele vai comprar um hambúrguer, um refrigerante e uma porção de batata. Então esse cliente está aumentando o ticket médio, ele está deixando mais dinheiro na empresa. E você pode fazer isso independente de qual é seu ramo. Se você é um depósito de material de construção, por exemplo, que é um ramo muito convencional,
você pode fazer o quê? Se a pessoa ela vai comprar, por exemplo, uma fiação, você já vende junto toda a parte ali de uma fita isolante, você vende alguma chave, você vende vários itens que são relacionados em um combo. Então você não deixa o seu cliente sair da loja comprando um único produto. E aí você vai entendendo a relação de produtos dentro do seu negócio e você vai levando o ticket médio. Ou outra ferramenta que a gente também tem é aumentar a recorrência. Esse cliente que ele comprou uma vez, eu mantenho contato com ele para que ele compre mais vezes. Então vamos dar um exemplo aqui no açougue, por exemplo. Se o cliente ele come todos os dias, em vez de você vender a carne hoje e nunca entrar em contato, você já pode fazer um combo ali que tem todas as carnes já da semana e toda semana você faz esse cliente já comprar ali previamente com você. Você já deixa um cadastro e antes que o cliente vá ao seu negócio, você já liga para ele e fala, olha, seu kit da semana já está separado. Com isso, o que você está fazendo? Você está aumentando a recorrência e aumentando o ticket médio. Então você consegue aumentar a lucratividade da empresa sem que eu mexa no preço e nem mexendo no custo. E o terceiro pilar que a gente tem é o custo. E custo é assim, eu tenho que controlar, senão ele aumenta todos os dias. Então você tem que analisar sempre no seu negócio qual que é a eficiência dos seus gastos. O que isso quer dizer? Dentro dos gastos da empresa tem pequenas coisas que trazem muito retorno e tem outras coisas que eu estou pagando, mas não trazem tanto retorno assim. Então eu faço uma análise realmente de tudo que a minha empresa paga e começo a cortar ou renegociar com fornecedores para que meu custo não aumente. O único cuidado e alerta que a gente deixa, às vezes o empresário ele corta custos maiores, por exemplo, a própria contabilidade, às vezes um serviço de marketing, achando que com isso vai dar um impacto e inicialmente no primeiro mês pode ser até que seu lucro aumente, porque você cortou um gasto ali dos maiores da empresa. Porém, são serviços que eles são estratégicos. Então, estou cortando um gasto, só que ele pode gerar reflexos tanto no meu volume de vendas ou às vezes no imposto que eu pago mensalmente. Então, ele acaba não valendo a pena. Eu corto um gasto pequeno, mas ele vai trazer um impacto financeiro grande, negativo, após um tempo. Então, pessoal, e a dica final, o bônus para você é que muitas das vezes o empresário ele tenta fazer isso tudo sozinho na empresa e não consegue. Da mesma forma que quando você entra na academia, você tem muito mais resultados, você tendo personal, para você ter melhores resultados financeiros, você consegue isso de maneira mais fácil com o profissional te auxiliando. E a contabilidade é realmente esse profissional. Então, conta com o contador, elabora esse planejamento junto com ele, que eu acho que vai ser muito mais fácil e a sua possibilidade de retorno é imensa. Se esse vídeo te ajudou, compartilha ele com mais pessoas, curte aqui, segue nosso canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Semanalmente a gente está aqui sempre com dicas novas que vai ajudar você, empresário, a ter maior retorno financeiro. Então já segue a WSC Contabilidade e precisando, entre em contato conosco.